Olá, sejam bem-vindos a mais uma Conversas de Coaching, convosco como habitualmente, Rui Mena e João Paleta. Ora bem, hoje no menu temos duas ideias que gostávamos de partilhar convosco. A primeira é a seguinte: quais são as etiquetas que tu metes nas tuas atividades no dia-a-dia? No dia-a-dia, que tipo de expressões, chavões é que nós ouvimos na nossa atividade, o vocabulário, o léxico normal da nossa atividade que às vezes nos engana e que nos prega partidas e que nos atrai só à mente. Que tipo de exemplos é que existem, Rui? Há pelo menos duas palavras que quando são ditas, nós não nos apercebemos do quanto elas nos limitam depois em termos de ação, porque provocam uma emoção que não é propriamente a melhor emoção que tu pretendes, e isso leva a que tu não, de alguma forma, tu não ajas de acordo com as palavras que estás a utilizar. E há duas muito simples e muito importantes que têm a ver com fazer lead generation e fijos. Por exemplo, estas duas. E há muitas outras, não há só estas duas, há muitas outras. Mas estas têm um impacto muito, principalmente o lead generation, não é? Sim. Parece um bicho-papão aqui do setor imobiliário. E são dois ótimos exemplos. Por exemplo, quando uma pessoa pensa em fisgo, a palavra fisgo... é só isso? Típico, já ficaste com arrepios nas espinhas, exatamente. Sim, porque tipicamente quando ouvimos falar na expressão fisgo, a associação normal, não estou a dizer que é igual para toda a gente desta maneira, que há uma generalização naturalmente estou a fazer, mas a maioria das pessoas sente dor, sofrimento, levar pancada, é difícil, e portanto é uma expressão que provoca em si um bloqueio mental à feitura da atividade que é telefonar a alguém que precisa de ajuda para vender uma casa. E é automático. E é automático, exatamente. E por isso, se porventura nós, em vez de utilizarmos a expressão fisgo, começássemos a usar definições diferentes para, no fundo, ultrapassar esse bloqueio automático do cérebro para fazer a atividade. Por exemplo, se eu te dissesse assim, Rui, diz-me exemplos. Dois exemplos. Rui, vai ligar a 10 fisgos. E tu não vou. Não vais. E se eu dissesse assim, Rui, vai ligar a 10 pessoas, 10 proprietários que têm a casa à venda atualmente e precisam de ajuda para vender. Ok, então dá-me aí os contactos que eu vou ligar. Dá-me aí que eu ligo. A simples mudança de uma expressão, não é? Um chavão fisgo para uma expressão neutra, que é descritiva daquilo que tu pretendes fazer, muda logo automaticamente a tua vontade de fazer e ultrapassas a barreira mental e o resultado naturalmente vai ser muito diferente. É engraçado agora, como estamos a dar um novo bolo, não é? A minha cabeça vai logo para as emoções, não é? O fijo, como tens uma etiqueta negativa de dor, cria-te uma emoção de dor, e com dor é uma emoção que negativa que te leva à inação. À inação, ok? Quando tu, em vez de dizer vamos ligar o fijo, dizes, Rui, tens aqui 10 pessoas que estão a vender as suas casas e que precisam de ajuda. Isso motiva, isso provoca-me um entusiasmo de ir falar, e coragem de ir falar com essas pessoas, porque eu sei que sou uma pessoa que vou ajudá-las. Agora vê o impacto disso. Mas tem a ver com a emoção, não é? Exatamente. E agora leva uma ação diferente. E agora vê o impacto disso. Uma leva-te a não fazer a chamada ou a fazer a chamada da pior forma possível, porque já tens uma expectativa negativa em relação já vou com medo, e se não corre bem, não ligo mais. Acabou. E a outra não é? Vais com entusiasmo, vais com paixão para poder ajudar as pessoas, é como estás a dizer, com emoção, não é? No sítio certo, e o resultado vai ser completamente diferente, porque vais ser uma pessoa diferente na chamada. Porque a tua energia é diferente na chamada. Yeah. E a palavra lead generation também tem essa mesma componente, porque muitas vezes, é engraçado, a quantidade de vezes que ouço top producers a dizer, eu não fasso lead generation. Exatamente. Já ouviste essa também? Tantas vezes. Eu não faço lead gen. Mas como assim não fazes lead gen? Tu vendes muitas casas, tens que fazer lead gen de alguma maneira. Então agora ajuda-me a perceber, o que é que queres dizer com lead gen? Telefonemas eu não faço. Mas... Telefonemas? Como assim? Então, mas o lead generation é só igual a telefonemas? Aliás, a definição de lead generation não é fazer telefonemas. Não. Essa não é a definição de lead generation. Não, é a combinação de qualquer uma atividade de prospecção, qualquer atividade de marketing ou qualquer atividade relacionada com a base de dados. Lead generation é uma coisa do mais abrangente que existe. Do mais abrangente, sem dúvida. Isso, e portanto... há muita forma de o fazer. Isso, exatamente. E portanto, e se nós começássemos a trocar essa expressão lead generation por as atividades que eu gosto de fazer que me aproximam de encontrar proprietários com casas em venda. Por exemplo, precisam de ajuda. Precisam de ajuda, por exemplo, exatamente. Isso. E portanto, o tema das etiquetas é muito importante e nós temos que prestar atenção a que tipo de etiquetas é que nós utilizamos todos os dias e que nos limitam. Agora, a pergunta para ti é a seguinte: que etiquetas é que tu estás a usar no dia-a-dia que te estão a limitar? Pensa nisso, faz uma listagem daquelas palavras-chave, os chavões que te estão a limitar neste momento. Que palavras é que tu escolhes e que experiência é que está associada a essa palavra. Exatamente. Isso é que é uma etiqueta. Isso. É? E agora, que tipo de expressão
que tipo de combinação de palavras é que tu podes fazer, que frases é que tu podes construir de forma neutra e construtiva e positiva para substituir essa etiqueta por algo que te aproxima do resultado que tu queres alcançar. Fica a pensar nisso. Entretanto, passamos para o segundo tema. Pode ser, Rui? Pode ser. Boa. Então, passamos para o segundo tema. O segundo tema é o seguinte. Está relacionado com esta última parte do lead generation, mas é uma pequenina derivada das etiquetas, que é, se eu tenho na minha cabeça a expressão lead generation associada a uma atividade que eu não gosto de fazer, o resultado qual vai ser? Não vou fazer. Não vais fazer, pois. E agora, há muitas ou há poucas formas de fazer lead generation? Muitas. E as pessoas são todas iguais ou são todas diferentes? Felizmente todas diferentes. Felizmente todas diferentes. Então isso quer dizer que há pessoas que gostam de fazer coisas de uma determinada maneira e há pessoas que gostam de fazer coisas de uma outra determinada maneira. Tem a ver com os perfis, com os gostos, com as paixões, com os talentos, com tudo. E com as experiências do passado, uma série de coisas. Pronto, e tipicamente o que nós vemos do ponto de vista do lead generation é que uma pessoa vai a uma formação, seja ela qual for, na KW, fora da KW, Ignite, Bold, qualquer uma, e vai a uma formação e vê uma ideia de fazer lead generation, uma forma. E se essa forma não está enquadrada com aquilo que a pessoa é, sim, que aquilo que gosta de fazer, com a sua personalidade, com aquilo que lhe sai natural, habitualmente, automático, não sei o quê. Com aquilo que gosta. Com aquilo que gosta de fazer, o que vai acontecer é que vai querer forçar um triângulo a entrar num quadrado, no fundo. Ok, um triângulo a entrar num quadrado. Ou seja, vai querer forçar uma atividade que não encaixa com a sua própria pessoa. E o que nós vemos, o padrão que nós vemos nas pessoas, nos top producers, é ver se isto faz sentido para todas as pessoas que tu acompanhas. Os top producers que tu acompanhas têm o denominador comum, eles fazem lead generation associado a coisas que gostam de fazer e que estão à vontade, sim ou não? Sim, há uma parte que sim, a maior parte aquilo que sai natural. Se é o que sai natural na pessoa. Porque eu vou dar um exemplo concreto. Temos o Gustavo Sousa, não é, na nossa rede, é conhecido como, não é, se calhar é o melhor exemplo da pessoa que cumpre os blocos de tempo a fazer os contactos frios, as chamadas diretas. Sim, ok. Mas se eu tiver numa formação, eu vi falar, o Gustavo tem este modelo de geração de leads, ok? 3 horas, 4 horas, 80 contactos na manhã. Mas tu não gostas de fazer chamadas, detestas o telefone. Não vai funcionar. Não és uma pessoa disciplinada como o Gustavo é, não és a pessoa que o Gustavo é. Tu fazes a primeira vez e vais dizer, isto não é para mim. Sim. Isto não é para mim. Então, não vai funcionar essa forma de geração de leads para ti. Mas todas as outras pessoas que, por exemplo, não gostam de fazer isso, mas que têm lá vontade para andar na rua e falam com 20, 30, 40 pessoas todos os dias, a quem vão perguntando naturalmente no seu processo de fazer, e vão falando naturalmente com as pessoas, interagindo com as pessoas e descobrindo como é que elas estão, fazendo perguntas e ouvindo, vão descobrir muitas oportunidades e vão estar a fazer uma coisa que lhes sai naturalmente. Sim. Portanto, a questão é a seguinte: tu estás a querer fazer uma atividade de geração de novas oportunidades de negócio que é compatível com a pessoa que tu és, aquilo que tu gostas, os teus superpoderes e os teus talentos? Ou estás a querer fazer uma coisa que é precisamente o oposto da tua pessoa, quase imposta? Que é imposta, que alguém diz que tens que fazer desta forma para conseguires obter as tuas oportunidades. Mesmo que na formação te tenham dito que é uma coisa que funciona, mas tens que fazer essa análise, essa autoscopia, esse sentimento, essa prestar atenção a ti para ver o que é que funciona para ti. Ou seja, o que estás a dizer é que antes de avançares para um modelo ou uma forma de fazer lead generation, conhece-te um pouco melhor autoconhecimento é fundamental. Autoconhecimento sobre o que é que tu realmente gostas, o que é que tu não gostas, o que é que te apaixona, o que é que tu te sentes confortável de fazer, porque depois é que vais à procura das várias formas de fazer lead generation, que é nada mais nada menos do que interagir com pessoas e escolher a forma que tu te sentes mais confortável para poderes interagir com pessoas e encontrar as oportunidades. Porque sair naturalmente, se tu gostares de fazer isso, tu vais todos os dias torna mais simples, vais estar a descobrir oportunidades. E se quiseres forçar a coisa de uma maneira que não encaixa contigo, até pode funcionar durante uma semana, mas vais deixar de fazer seguramente. Sim. E a frustração que sai daí, depois o sentimento de culpa, o ressentimento, não sei o quê, todas essas energias negativas, e aquilo estava a dizer há bocadinho que nós falamos no bolo das emoções negativas, depois levam-nos a períodos prolongados de inação que depois têm resultados negativos. Por isso, apaixona-te pelo que fazes. Estás a ver? E eu deixo-me levar isso para um outro ponto, que é lógico que se tu vais a essa tal formação e disseram para fazer assim e tu vais fazer, não gostas por não estar de acordo contigo, não te sentes confortável, não fazes, leva-te à inação. Se não tens alguém ao teu lado para te ajudar a sair dessa inação
e autodescobriste para poderes fazer o lead generation de uma outra forma mais confortável para te ajudar a levar aos resultados, tu podes andar aí numa rosca moída ou então num beco sem saída, em que não consegues sair depois da forma natural como tu levas o teu negócio. Sim. E essa forma natural também possivelmente não te ajuda a obter os resultados que tu queres. Portanto, exatamente. Nem é fazer a coisa que te vai na cabeça e que só gostas de fazer, mas também não é colocar um triângulo dentro de um quadrado. Exatamente. Portanto, tens que encontrar, tens que te ir descobrindo, e por isso muitas vezes tu precisas de ajuda para refletir, para te fazerem perguntas, para que tu chegues a esse melhor caminho. Sim, é o trabalho que nós fazemos. E eu há bocadinho no Voz Off comentaste uma coisa muito engraçada, que foi a nomenclatura, não é? A troca de etiqueta, não é? Não lhe chamamos de lead generation. Qual é a fonte de lead generation? E tu disseste o cão ou a cadela, não foi? Não, é exato. Bola de Berlim. Agora estou a brincar. Mas é dar-lhes outro nome. Sim, exatamente. Imagina, se a tua fonte de geração de leads quando vais passear a cadela, interagir com todas as pessoas no parque, metes conversa, já tens um script e tudo montado, metes conversa e acabas por dizer que és consultor ou consultor imobiliário e aí descobres muitas oportunidades, então a tua fonte de geração de leads principal chama-se Cookie ou Bobby. Mas é que aconteceu mesmo isso. Então eu posso pôr aqui a fonte de lead generation, o nome da minha cadela. Então pronto, é só para saberes quando aparecer este nome é porque foi a passear a minha cadela. Para mim está ótimo. Está tudo bem. O que interessa é que tu descubras as oportunidades e que te divirtas fazendo, está bem? Isso é que é importante. Boa. Então, última nota antes de encerrarmos esta nossa conversa de hoje. O que é que gostas de fazer? O que é que te apaixona? O que é que te sentes confortável? O que é que fazes naturalmente e habitualmente? Fica com essa ideia e com a outra também. E até à próxima Conversas de Coaching. E se precisar de ajuda? Exatamente, se precisarem de ajuda, já sabem. Isso, estamos cá. Tá? Beijinhos, fiquem bem. Tchau.